Bom dia, bom dia a todos que estão aqui assistindo, bom dia a todos que estão nas redes sociais assistindo. Hoje eu vou falar sobre a Movimento Numismático, que é uma revista conjunta entre o Clube Numismático do Estado do Rio de Janeiro, o Clube Numismático de Teresópolis e a Sociedade Numismática Amazonense. Eu deixei só a logo crua como primeiro slide, já para começar explicando uma coisa que a gente tenta fazer na Movimento Numismático. Como ela tem esse nome de movimento, e a numismática ela está em movimento, ela está em adaptação, em evolução, a logomarca de todas as revistas elas são diferentes. Então a gente tem esse padrão geral, mas o interior delas, como vocês podem ver aqui nas duas edições, são diferentes porque elas homenageiam alguma coisa ou algum evento ou a própria revista em si, que a gente vai falar um pouquinho hoje também do lançamento da quinta edição. A Movimento Numismático, inclusive, está fazendo um ano, esse mês de setembro. A quinta edição está marcando um ano da revista também. E antes de começar, eu queria fazer um convite. Né? Eu nem me apresentei, né? Meu nome é André Luiz Padilha, eu sou presidente do Clube Numismático do Estado do Rio de Janeiro, sou diretor cultural do Clube Numismático de Teresópolis e também sou editor-chefe da editora Veritas. Né? E a gente está fazendo aqui no Encontro Especial da Sociedade Numismática Brasileira 4 lançamentos. O primeiro é o Colecionismo Numismático para as Mulheres, que é um livro de uma psicóloga argentina. Esse livro foi lançado, se não me engano, em maio ou março desse ano, em espanhol, na Argentina. E a gente trouxe a tradução dele para o português. E estamos lançando aqui a edição física hoje. O Medalha Calendário, do Tenor e do Edil, né, sobre uma medalha de 1867, que é uma medalha que tem mais de 1000 caracteres. Então ela está toda destrinchada e explicada o que é essa medalha. E também a Movimento Numismático 3 e 4, né, porque a gente faz o lançamento de 2 edições juntos. A Movimento Numismático é uma revista gratuita, né, assim como o CNR, assim como o Clube Numismático do Estado do Rio de Janeiro, é uma revista gratuita, o CNR também é gratuito. E vocês podem baixar todos os volumes no site que está ali ao lado, que é o veritas.rio.br. A edição física, ela é um a mais, né? Ela é um plus para quem gosta de colecionar. Eu, por exemplo, coleciono livros. Então eu gosto de manter na minha biblioteca as edições. Mas ela é gratuita e ela vai continuar sendo sempre gratuita, pelo menos enquanto eu estiver gerenciando esse projeto. É muito engraçado conversar sobre o nascimento da Movimento Numismático, porque a Movimento ela nasce no mesmo dia da editora Veritas. Eu estava indo para o encontro especial de Cabo Frio, organizado pelo meu amigo Felipe Rocha, e nesse dia eu lancei meu primeiro livro, que foi o Numismática Bíblica, né? E esse é o primeiro livro da editora Veritas. Então, no dia do lançamento, a gente levou o livro e assim também nasceu a editora. A gente deixa marcado como se fosse uma única data. E nesse dia, uma pessoa que eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece, que é o Wilton Lúcio, ele falou assim: ô Felipe, eu estou indo para Cabo Frio porque eu tenho uma história de uma moeda de Cabo Frio e eu quero contar em Cabo Frio primeiro. Eu falei assim, perfeito, vamos assistir então. E foi uma palestra incrível. Contando muito resumidamente, vocês podem ver o artigo na revista, mas era um navio inglês que afundou na costa de Cabo Frio com quilos e quilos de ouros e prata. E a marinha inglesa, que era extremamente poderosa naquela época, queria recuperar aquele ouro. E eles fizeram um trabalho que foi revolucionário para a época, de conseguir colocar luz embaixo d'água, com lanternas à base de combustão. Criou-se guindastes para poder fazer isso, tecnologias que não existiam naquela época e que foram produzidas para resgatar esse ouro. E algumas dessas moedas foram catalogadas como sendo parte desse resgate. E o Wilton achou uma moeda, ninguém sabia dessa história, só que ele achou num leilão, se não me engano, nos Estados Unidos, uma moeda marcada, um R$8, marcado como tendo vindo de Cabo Frio. E aí ele foi atrás dessa história, descobriu a história do naufrágio do navio Tete, e aí ele conseguiu jogar a história do naufrágio, que era até um pouquinho mais conhecida, e fazer a correlação com a numismática, e foi um artigo incrível, uma palestra incrível. E eu falei assim, cara, isso não pode ficar só aqui.
Isso precisa ir para algum outro lugar, isso precisa ser publicado, isso precisa ser compartilhado. Porque é um conhecimento incrível que as pessoas precisam ter. E graças a essa palestra, e depois que virou um artigo, e que inclusive é o primeiro artigo publicado na revista Movimento Numismático. Na revista é o primeiro artigo. Esse artigo ele foi indicado ao Prêmio Floresval Trigueiros, né? A nossa primeira edição da Movimento Numismático já teve uma indicação ao Prêmio Trigueiros, e quem ganhou foi um outro artigo da primeira edição também, que foi do Giovanni Pulperi, né? Também da Movimento Numismático 01. Né? E aí, primeiro a editora, a Movimento Numismático era uma revista conjunta somente entre o Clube Numismático do Rio de Janeiro e do Clube Numismático de Teresópolis, e a partir da terceira edição entra a Sociedade Numismática Amazonense. E essa é a primeira edição. Como vocês podem ver, a logo da Movimento Numismática ela já é completada com uma alegoria marinha inglesa, para fazer uma homenagem a um artigo que está presente na revista, que é o naufrágio do HM Tete. Né? Então a gente tem sempre a ideia de fazer uma logo que homenageie algum artigo que a gente queira dar destaque para a edição. Aqui embaixo está o site da editora, veritas.rio.br. Lá vocês podem baixar todos os volumes gratuitamente, versão PDF. Passei direto. Depois da primeira edição, nós tivemos 3 edições lançadas. A Movimento Numismático 02, que o artigo da capa é do Astrofilatelia, um artigo do Antônio Castro, que ele é lá da Bahia, e ele contou a história da corrida espacial através da filatelia. E é um artigo muito grande, tem 35 páginas na revista, mostra selos incríveis, FDCs incríveis, e a gente colocou na logo também esse artigo na capa. E aí depois nós fizemos 2 revistas que elas homenageiam temas que não estão propriamente ligados à edição, mas são temas que aconteceram durante o lançamento dessa revista. A gente tem a Movimento Numismático 03, que homenageia os 330 anos da Casa da Moeda do Brasil, na capa. E aí tem uma introdução ao tema escrita pelo Milton Lúcio. E a Movimento Numismático 04, que homenageia os 100 anos da Sociedade Numismática Brasileira, que tem um artigo sobre o selo da SNB do primeiro congresso, escrito pelo Edil e pelo Tenor. Né? E aí são as revistas que estão aqui. A gente faz, como é uma edição, é um plus da edição gratuita, o PDF ele é todo colorido, e a edição Pocket preto e branco, para a gente baratear o custo de impressão e também conseguir repassar esse valor para as pessoas de uma forma simbólica. Nessa revista hoje aqui ela custa R$25. Então é um livro com mais de 100 páginas, mas ainda assim a gente consegue trazer para um custo menor, para que a gente tenha pelo menos a acessibilidade da leitura. Ela é gratuita, todo mundo pode ler, mas quem quiser ter a edição física também tem aí representado. E aí a partir do Movimento Numismático 04, na verdade, lançamos aqui no Brasil 2 livros em espanhol, traduzido para o português, que é o Moedas Cortadas e Contramarcadas, do Raul Olazar. Esse é um livro gratuito, então a gente fez a tradução e também disponibilizou ele de forma gratuita na internet. Se é um livro gratuito, a gente vai manter a ideia de livro gratuito, e eu consegui autorização com o Raul para a gente imprimir 35 livros desses aqui no Brasil. Então a gente fez uma tiragem muito curtinha, porque é um livro gratuito que todo mundo podia ter acesso, então a gente fez uma tiragem também. E lançamos o livro da Luciana Aldana, que eu já falei anteriormente. E aí, a partir da Movimento 03, a gente entendeu, e eu acho isso muito ao trabalho que a Sociedade Numismática Brasileira tem feito, dessa integração entre os países da América do Sul. Então, hoje, a Movimento Numismático 01, ela já está disponível em inglês, português e espanhol no nosso site. Você consegue ter os artigos traduzidos para esses 3 idiomas, e a partir até o final desse ano a gente vai lançar as edições 2, 3 e 4 e 5 também em inglês e espanhol. Né? Então a gente está fazendo essa tradução que abarca praticamente tudo da América do Sul. Né? A gente tem só o Suriname, que
é o holandês, né, o idioma principal, e a Guiana Francesa, que é o francês. Então, com esses 3 idiomas, a gente nem está pensando em mundo, né? Porque a gente tem, por exemplo, Angola, Moçambique, Portugal, que poderia pegar o português, né? A Espanha, que poderia pegar o espanhol. A gente tem outros países que falam esses idiomas, mas a gente focou na América do Sul, porque nós estamos aqui, nós temos que valorizar esse elo que nós temos. Então, nós traduzimos toda a revista já para esses 3 idiomas e já está disponível. E aí tá até os livros que eu acabei de falar, né, que é o da Luciana Odoni e o Moedas Cortadas e Contramarcadas. E esse é um livro que ele fala sobre como ficou a numismática do Paraguai depois da Guerra da Tríplice Aliança, né, Uruguai, Argentina e Brasil. E aí eles usavam moedas de prata cortadas, aqui a gente chama de guaiaca, né, para poder fazer a regulagem. Aí tem toda uma história de que algumas moedas eram falsificadas nesses cortes, os cortes eram feitos depois, foram encontradas medalhas cortadas para utilizar como moeda, porque se a medalha era de prata, o que valia era o peso, então poderia ser feito esse corte. Então é um estudo, tem 22 páginas, é um livro pequeno, mas é muito completo quando no que ele quer passar. E também está gratuito no site da editora. Bom, e na edição de Movimento Numismático 05, como uma edição comemorativa de 1 ano, eu não queria fazer nenhuma homenagem na capa, relacionado somente a um artigo, nem uma visão, uma revista generalista, como a gente tem feito, né? As revistas, ela tem textos sobre medalhas, sobre filatelia, sobre numismática, sobre notafilia. A gente consegue trazer um pouco de tudo para tentar abarcar um pouquinho mais. E a gente pensou em como poderíamos fazer uma edição fechada em homenagem ao primeiro ano da Movimento Numismático. Esse é um tema que geralmente eu falo antes, né, mas como é uma edição especial, ela está sendo lançada aqui no evento, as pessoas vão saber primeiro aqui no evento. Só quem sabe foi quem esteve presente na construção dos artigos. Até os patrocinadores que fazem o apoio da revista impressa não sabem, patrocinaram sem saber. Vou mostrar agora para vocês. Esse ano a gente completou 70 anos da morte de Getúlio Vargas. E aí, eu falo isso na introdução, que a gente não quer fazer nenhuma apologia ao movimento político, ou à ideologia, ou a qualquer tipo de movimento que o Brasil tenha passado. Não é essa a questão de uma revista que fala sobre história, mas a gente não tem como falar da importância da modernização que o Brasil teve na era do Getúlio Vargas. E essa modernização, ela teve reflexos na Casa da Moeda do Brasil. A gente tem, por exemplo, a introdução do aço nas moedas durante o período da ditadura militar. Então, são 70 anos da morte completados agora, em final de agosto, se não me falha a memória, e a gente conseguiu fazer uma revista que ela é 100% voltada para o período do Getúlio Vargas. Então, ela é como se fosse uma biografia numismática do período Vargas. É óbvio que eu sei que não dá para colocar tudo numa revista de 100 páginas, uma edição pocket, mas a gente traz artigos incríveis nessa revista, e essa revista também é a primeira da Movimento Numismático que tem o ISSN, que foi uma dica até do nosso amigo Osvaldo, que está aqui, que ele falou assim: André, a revista é periódica, não tem que ter ISBN, tem que ter ISSN, corre atrás disso daí. E aí a gente conseguiu registrar. Então hoje a Movimento ela tem uma seriação internacional, né, o que completa essa filosofia da gente trazer a revista Movimento em três idiomas. Então a gente já tem o ISSN, que é o registro internacional da revista. Na capa eu deixo alguns artigos em destaque, mas eu vou falar um pouquinho. Se vocês repararem, o fundo da apresentação é o fundo da revista, né? Eu posso até colocar aqui na primeira edição, no primeiro imagem que dá para ver um pouquinho mais. Porque como essa revista foi inicialmente feita para o Rio de Janeiro, eu tentei achar alguma imagem que combinasse com o Rio de Janeiro. E aí você vê elementos como samba, como futebol, né, a nossa Mata Atlântica, o carnaval.
E aí depois foi pro Amazonas, mas o Amazonas tem essas mesmas referências do Festival de Parintins, o futebol lá é muito forte. Então, e nessa revista número 5, a gente já é a primeira que a gente muda a capa também. A gente já tem uma imagem de Getúlio Vargas na capa, tem a assinatura de Getúlio Vargas na parte da frente e a logo é uma prova de 50 cêntimos, né, que é uma peça que quase ninguém conhece. E nessa revista, alguns artigos, todos os artigos que estão nessa revista eu vou colocar aqui para vocês, que é o do Zeppelin chegando ao Brasil, do Edil Gomes, né? E aí ele tem um FDC com um selo aéreo do Zeppelin assinado pelo Getúlio Vargas, que faz parte da coleção do Edil e está presente nessa revista também, na edição completa. O Bruno mandou o artigo A Sociedade Numismática Brasileira e a Instituição do Cruzeiro, simplificação do sistema monetário brasileiro, que tem mostrado nesses últimos anos, principalmente, o quanto que a SNB tem agido na numismática nacional sem a gente ter noção disso, né? O primeiro foi o livro 1932, né, que a série Vicentina ela é uma cooperação entre a SNB, o Correio, os Casos da Moeda, e agora a gente tem explorado muito mais essa importância da sociedade numismática no Brasil. E aí o Bruno traz realmente essa instituição do Cruzeiro, o quanto a SNB auxiliou no processo. A gente tem um artigo do Edil e do Tenor, falando sobre, na ditadura militar, iniciou a cunhagem das moedas de aço, na cunhagem das moedas de aço nas moedas brasileiras. E aí fala principalmente da modernização do maquinário no Brasil nesse período, que Vargas, algumas pessoas chamam de maquinização ou modernização, né, que o Brasil evoluiu muito nesse período em questão à indústria, que eram coisas que o Getúlio Vargas queria reforçar na numismática, inclusive, a indústria petrolífera, a agricultura, são coisas que estão nas nossas moedas daquele período, né, porque a numismática ela é uma forma de propaganda também. O professor Jorge Ferradeira ele enviou o artigo da A Identidade Nacional e a Numismática, falando sobre principalmente quando no período do Estado Novo começou um movimento de valorização da identidade nacional, e isso é mostrado na numismática, né? A gente tem, por exemplo, a série dos ilustres brasileiros, né, que faz parte do período de Vargas e está ali mostrando os rostos que Vargas achava que era interessante mostrar. Então essa mudança da identidade nacional, essa mudança do que o Brasil quer representar, ele foi transmitido para a numismática, né? Então é um artigo que complementa essa história. O Ariel tem uma medalha do quadriênio do governo de Arthur Bernardes que antecedeu Vargas. E ele apoiou Vargas no começo das manifestações, do tenentismo no Brasil. Então é uma medalha, tem a foto da medalha na revista. Ele fala sobre a cunhagem da medalha, fala sobre a descrição da medalha, mas fala sobre as relações também do Arthur Bernardes com Getúlio Vargas. Então não é uma medalha de Vargas, mas é uma medalha que influenciou na história, né, do governo Vargas. Tem um artigo meu sobre o perfil do ditador na propaganda do dinheiro, porque não preciso explicar para as pessoas que estão aqui, mas a gente consegue entender qual momento um país vive observando as moedas. A gente consegue transformar a visualização das moedas em entendimento à história desse país. Hoje, por exemplo, toda a história do Brasil está simplificada nas nossas moedas, que você vê desde o 1 centavo com Pedro Álvares Cabral descobrindo o Brasil, até R$1 com a efígie da República, que é um movimento que a gente vive. Se a gente reparar a moeda de 1, 5, 10, 25, 50 e R$1, é uma cronologia da história do Brasil. Então a gente consegue entender a história do Brasil observando as moedas. E no período de Vargas, no período de uma ditadura militar, a gente tem o retrato do imperador, né, do ditador, do líder que queria ser mostrado. E a numismática, principalmente no Brasil, que é um país de proporções continentais, é um excelente meio, porque o dinheiro ele estava circulando na mão de todo mundo. Então, quando eu reforço
o Getúlio Vargas ele tinha essa propaganda de pai dos pobres, né? Então, quando eu reforço a minha imagem numa moeda, eu repasso, desculpa, a imagem para as pessoas e circula, né, movimenta essa figura do líder ditador. O Leandro mandou um artigo sensacional sobre identificar as chancelas da Caixa de Estabilização do Brasil, que encerrou em 1930, no período que Getúlio Vargas chega ao poder. Mas ele conseguiu catalogar todas as chancelas que estão presentes na assinatura, consegue identificar quem são as pessoas, colocar os cargos, os nomes completos e a assinatura para poder identificar. Então é uma pesquisa até pequena, mas muito completa, porque ele conseguiu classificar todas as assinaturas e tem todas as assinaturas com as imagens, com o nome completo, com a descrição e o que era a Caixa de Estabilização também. O Reinaldo Jacobi, esse é um artigo que foi, se não me falha, tem na revista, mas se não me falha a memória, foi publicado originalmente na revista da SPP. Eu posso estar errado, mas foi em alguma outra revista de filatelia, que é um estudo dos selos Carmona e Vargas, né? Que é um selo do Antônio Oscar de Fragoso Carmona, que era presidente de Portugal, e do Getúlio Vargas, que era presidente do Brasil na época. E aí é um estudo enorme das variantes, das variações, dos erros conhecidos nesses selos e como identificar, como estão classificados no RHM, então é um artigo bem completo. O Adriel, que é presidente do Clube Filatélico do Amazonas e membro da SNA, também enviou para a gente o retrato do velho Getúlio Vargas na filatelia. E aí tem desde os selos que ele lançou até a florinha da Feira Mundial de Nova York, os envelopes de primeiro dia de circulação. Tem os selos de Getúlio Vargas, né, nesse período em que ele esteve no poder. E, diferente das outras edições, essa edição a gente colocou 2 artigos extras, que é o selo da democracia em tempos de ditadura, que é um textinho bem pequeno, que foi publicado no Almanac Brasil, e a imagem é do RHM, né, da loja O Selo, que fala sobre também um pouquinho do perfil do ditador, né, do Getúlio Vargas como um imperador romano nesse selo. E tem um texto que também é meu, de uma 10 centavos prova, que foi encontrada numa coleção abandonada por uns 30 anos, que foi me vendida na época como uma coleção de moedas comuns, mas que estavam bonitas. Eu comprei essa coleção uns 2 anos antes da pandemia. Como era só uma coleção de moedas comuns, né, Estado Novo, Série Ilustre, Getúlio Vargas, eu deixei essa coleção abandonada por quase 2 anos guardada em casa. Durante a pandemia, eu caçando um produto para poder vender, para poder continuar trabalhando, eu fui desmontando essa coleção para encontrar, e eu achei 2 provas que não se tinha registro no numista de moedas brasileiras. É essa 10 centavos, na revista vocês vão conseguir ver um pouquinho melhor, mas é uma 10 centavos de 1941. E essa moeda só começou a ser cunhada em 1942. Porque a Casa da Moeda, em certo período, as provas delas não tinham nem o P, nem escrito prova, nenhuma marcação. Elas só eram produzidas em anos que a moeda não circularia. Então essa moeda prova de 41 foi para a moeda ser circulada em 42. A moeda de 42 é de alumínio e bronze, e essa daí é de níquel. E junto com essa moeda veio uma 2.000 réis de Duque de Caxias, também daquele mesmo período, também prova, também níquel. E a moeda também é alumínio e bronze. Então, é uma das coisas mais curiosas que já entraram assim pela minha loja, porque ela veio como uma moeda comum e tem uma moeda que era rara, né, que não se tinha nem registro. E ela está na revista também. E aproveitando, já deixando aqui o convite para Movimento Numismático 06, que vai ser lançada em dezembro. A gente já tem 4 artigos escritos para essa edição. Ela vai ser lançada virtualmente aqui no Congresso de Numismática, aqui em São Paulo. E quem quiser enviar artigo, já pode enviar.
Lá no site da editora Veritas tem todas as formas de contato, mas o e-mail é sveritas.numismáticos.com.br. A Movimento Numismático, ela é uma revista que ela quer ser fácil, né? A gente tem hoje aqui no Brasil a revista da numismática brasileira, a RNB, que é uma revista de altíssima qualidade, uma revista técnica, mas que para quem está começando a escrever agora, pode assustar um pouquinho uma revista, um artigo científico. Então, a Movimento Numismática é para ser uma edição de bolso, é para ser uma edição simples. Então, quem quiser começar a escrever, começar a pesquisar, André, eu tenho um artigo de 1 página, 2 páginas, pode enviar para o Movimento Numismático, a gente vai auxiliar, a gente vai ajudar e a gente vai fazer o possível para que o artigo conste na revista. E como ela é uma revista gratuita e com alguns patrocinadores, todo mundo que envia artigo, a gente dá um exemplar de cortesia, então inscrevendo um artigo já garante seu exemplar. E parte das vendas a gente usa para poder imprimir uma cota extra para doar para as principais instituições parceiras. Então, a Sociedade Numismática Brasileira recebe as suas edições, a Sociedade Numismática Paranaense recebe as suas edições, o CNT, a CNA, o Museu Histórico Nacional, né, que são instituições que a gente tem parceria, que a gente tem amizade, que a gente manda para que as pessoas possam ter também as suas edições nas suas coleções. Porque é uma revista que ela sempre vai ter uma tiragem pequena. Como é uma revista gratuita, a gente sabe que a gente não vai vender 1000 exemplares de uma revista que é de graça. Então, toda edição tem entre 100 e 150 exemplares de tiragem. Então, ela é algo que hoje ela é colecionável porque pouquíssimas pessoas vão ter, né? Mas, ainda assim, mesmo nesse sistema de ser colecionável, ela vai continuar sendo num preço acessível. A gente queria parabenizar, agradecer a todo mundo que está aqui assistindo. Então, eu não coloquei o código aqui, mas todo mundo que participou aqui da palestra vai ganhar um vale-compras de R$40, que é o suficiente para poder comprar a edição e o frete da revista 05. Esse cupom pode ser usado na loja da Numismática Castro e na categoria literatura. Então, pode usar para comprar outros livros também. Mas a intenção é que aqui vocês adquiram o especial do Getúlio Vargas, né? E aí já garante com R$40 o valor do frete e do custo da revista. Eu entrego quando acabar aqui. E aquele QR Code ali é para fazer o download da revista. No site da editora Veritas vocês já vão ter a versão PDF para download e também a versão impressa para compra em pré-venda. A revista Movimento Numismático, como a pré-venda ela é feita para custear a impressão, a gente não tem um prazo de entrega, né? As pessoas que compram já sabem disso. A gente coloca um prazo estimulado, a gente prevê que a gente vai fazer essa entrega no congresso da especial do Getúlio Vargas, no congresso de dezembro. Mas tudo vai de acordo com as vendas, porque a gente precisa vender pelo menos metade dos exemplares para poder custear a impressão total deles. Então, convido vocês não só a baixar a Movimento Numismático, mas também a fazer a compra do livro na edição física. E principalmente agradecer aos patrocinadores que fazem o apoio do pagamento dessa edição física, né? Então a gente tem ali, por exemplo, a Rocha Numismática, a STDK Collection, a Vila Rica Moedas, que são empresas que estão patrocinando desde a primeira edição. A Spal Numismática, Trato Feito, Colecionismo Cia, RH Moedas, Museu Numis, Viejo Numismática, Central Numismática, Numismática Catelã, Otônio Numismática e Numismática Estrada Real. Então, eu queria deixar meus agradecimentos aqui e convidar a todos vocês a seguirem o Movimento Numismático e estarem em movimento conosco. Obrigado.